Sim, o segundo tempo do Palmeiras foi de almanaque, como foi o primeiro tempo contra o Vasco da Gama, como foi o primeiro tempo contra o Internacional. Tigrinho rebentou com o Tigrinho. O terceiro gol, que é espetacular, não é porque a conclusão foi extraordinária, foi porque a jogada foi construída de uma maneira exemplar. Então é confiável o time. É um time que não se abala com o momento que às vezes o jogo é difícil. Fato é que, com um tempo depois, ele achou e hoje o Palmeiras joga um excelente futebol, um futebol realmente encantador. Rapaziada, e a goleada do Palmeiras para cima do Bragantino segue repercutindo na mídia, a imprensa tá totalmente rendida ao Verdão, um futebol exuberante que o Palmeiras vem jogando tanto no Brasileirão, na Libertadores, né? E o Palmeiras vai se firmando muito aí para talvez conquistar mais um título brasileiro, né? E a imprensa tá maluca. Vocês vão conferir nesse vídeo aqui as opiniões de alguns dos comentaristas, jornalistas das principais redes do Brasil. Vocês vão conferir Oswaldo Pascoalzinho falando do Palmeiras, dando a opinião deles lá no programa na ESPN, e também tem o trecho do PVC, o Danilo Lavieri, falando desse Palmeiras, uma análise mais tática. Vocês vão ver, muito bacana a análise deles, brilhante, analisando aí esse momento espetacular que vive o Palmeiras. Enfim, sem mais enrolação, bora aí direto pro vídeo. Eu quero começar assim, o segundo tempo do Palmeiras foi de almanaque, como foi o primeiro tempo contra o Vasco da Gama, como foi o primeiro tempo contra o Internacional. Dessa vez foi o segundo tempo do Palmeiras, que foi aquele chamado segundo tempo de almanaque. Eu tenho uma contestação quanto à marcação da penalidade máxima. No meu modo de enxergar, quando a gente mostrar o lance da penalidade, a gente vai poder notar. Pascoal. É isso aí, a gente está vendo o lance aí. O centroavante do Bragantino vai nas costas do jogador do Palmeiras, ele se desequilibra e quando você se desequilibra, o braço tende a ir junto. Ele nem viu onde a bola ia. Ele nem viu. A bola bate no braço, mas assim, bate no braço ocasionalmente. O Abel falou que no Sub-20 teve um lance semelhante, porque não existe lance igual, um lance semelhante e o árbitro não marcou. É o lance que o Zinho fala todo dia. Tem hora que marca, tem hora que não marca, critério. Tem hora que é. Ô Pascoal, depois de tudo que aconteceu 10 dias atrás, chamaram o Klaus pro monitor. Você acha que não ia dar o pênalti? Não, eu entendo que sim, mas não foi pênalti, gente, na minha visão. Na minha visão. Primeiro porque tem uma carga por trás. Tem a falta do centroavante do Bragantino, porque ele faz a carga em cima do jogador do Palmeiras. Assim, precisa ver qual é a câmera que o Klaus avaliou, né? Porque tem essa câmera que... A câmera que mostra o lance por... E tem a câmera que é de frente, assim, de frente. Né? Que dá a impressão que dá que ele sobe primeiro. Eu acho que essa que ela deve ter visto, que o jogador do Bragantino subiu primeiro e aí o Fux não conseguiu Mas tudo subir. bem também, foi 5-1, né? Não, só quero dizer que eu quero começar por esse ponto. Tem essa coisa porque que a gente depois, tá falando aqui, né? Porque fica depois um monte de choramingo de tudo quanto é canto, todo mundo chora, ninguém chora pelo jogo que acabou, é sempre pelo próximo jogo. Como diria Nelson Batista, foi ele que me ensinou isso. O Quando Palmeiras... você era cartola, você não fazia isso, não? Não, eu acho que eu não tinha esse negócio eu acho muito chato isso aí. Muito chato. É coisa muito irrelevante. O Palmeiras é tão irrelevante, isso é tão irrelevante que o time do Palmeiras no segundo tempo, como diz o Zinho, atropelou. Olha lá, Pascoal. Isso. Aproveitaram a sua palavra. Você dá o Palmeiras como confiável. O time do Palmeiras... Você sabe de quanto o Flaco Lopes ganhou essa semana? De quanto? 11-1. Porque teve o jogo da Argentina. Contra Porto Rico. Ele chegou, voltou. Ele voltou. De um 6-0 do 5-1. Ele jogou 24 horas antes. Que momento. Ele voltou. Miami. Só que outra colocação. Aníbal Moreno é um baita volante. Agora é. Baita. Não, pra mim sempre foi. Nunca critiquei o Aníbal Moreno. Ninguém vai criticar. Quem é que vai criticar Aníbal Moreno? Fala pra mim. Fala pra mim, o senhor que tá em casa aí. Não. Tinha gente que criticava. Mas eu lembro que tinha gente com a pulga atrás da orelha com o Fux, hein? O Fux ontem de volante. Vou dizer um negócio pra você. Sim, na chegada dele. Tinha gente que ele é bom jogador. O volante foi sofrível. Nossa. Foi sofrível. Empatou o jogo. O time do Fez o gol mais importante dos 5.
fez. O goleiro ajudou bastante. O Lucão ajudou bastante. O gol do Fux. Gol de cabeça do Fux? O goleiro sai igual um doido. Errou. O goleiro sai igual um doido. Agora a bola, melhor, o gol ficou aberto. Ficou melhor, o gol ficou aberto. Lê aí. Botaram um monte de ali. O confiável. O time, o Palmeiras no segundo você tempo. falou ontem aqui na equipe F que o Fux era um novo Aldair. Não. Eu falei que ele, como zagueiro, tem bom passe. E se ele jogasse de terceiro zagueiro, poderia ter a bola longa. Mas de volante, ele não conseguiu marcar o John John. O John John passeou o primeiro tempo em campo. Passeou. Mas o John John tá fazendo um bom campeonato. Tá, mas muito foi bom. muito feliz, né? Foi muito infeliz ontem. Falar negócio de arbitragem? Foi muito infeliz. Um cara que foi formado no clube e não precisava falar, assim, eu achei desnecessária aquela fala. Agora, primeiro que o pênalti eu concordo com o Pascoal. Discutível demais. Só para complementar, o jogador volta 24 horas depois, faz gol. Tigrinho rebentou o Tigrinho. Rebentou. Fez da bola uma lentilha. Ele gastou a bola e amassou. Acho que encaixa. Pascoal, Oswaldo Pascoal. Sim, senhor. No lugar de Carlo Ancelotti. Tá? Vai convocar a seleção brasileira amanhã para a Copa do Mundo. Amanhã. Você leva. Só pode levar um dos dois, tá? Não pode levar os dois. Você leva o Tigrinho ou você leva o Pedro? Eu levo os dois, tiro os dois, que tem dois que tem lá. Não. Eu levo os dois. Um dos dois. Levo os dois. Vocês sabem na minha preferência. Vocês sabem na minha preferência. Eu acho que o Pedro ontem... Você leva os dois, então? Leva os dois, o Pedro então, gastou a bola. Pedro. Quem joga? Leva o Pedro, quem começa leva o Pedro. o jogo? Quem começa é Pedro. Então, o Tigrinho é banco do Pedro. Na Na tua seleção, o Tigrinho é banco do Pedro. Começa. O Tigrinho tem 20 anos. Ele tem idade para jogar várias Copas do Mundo. Eu acho até que nessa Copa ele não vai ser convocado. Não mesmo. Se ele continuar nessa batida? Eu acho que não. Banco do Pedro. Eu acho difícil ele ser convocado agora. Eu acho que a próxima convocação é bem possível. Se ele continuar jogando desse jeito, é bem possível ser chamado. Se ele der atenção, né? Se o Ancelotti der atenção aos jogadores aqui do Brasil. Ele está indo, assim, está se aproximando da artilharia do campeonato. Ontem fez mais 2 gols. O time do Bragantino, as alterações que foram feitas não corresponderam. O time perdeu muita qualidade. Não vai cornetar o Seabra aqui não, hein? Quem? Não, estou falando que as alterações que foram feitas no Bragantino não renderam o que o treinador esperava. O próprio Felipe Luiz disse na coletiva ontem que o melhor treinador do Brasil é o Abel Ferreira. Então eu digo o seguinte, por esse jogo do Bragantino, o cara participa do lance do pênalti, bate na mão do Fux, que é um cara que chegou contestado, como o Zé Elias mesmo falou, e que ele adianta para jogar um pouco de volante, daqui a pouco volta de zagueiro. É o Abel, mexendo com o time. Esse mesmo cara faz um gol antes de terminar o primeiro tempo, que foi equilibrado. Estabiliza o time. E esse gol... Aí limpa a barra dele. Esse gol é desse cara e leva o Palmeiras para o intervalo assim, agora, meu amigo, vamos arrumar aqui, não aproveitou o primeiro... Então, dúvida. É confiável o time. É um time que não se abala com o momento que, às vezes, o jogo é difícil. E aí, faz 5. Porque vem um Flaco Lopes que há um tempo atrás, cara, não é crítica, não. Mas eu, particularmente, não é que eu criticava o Flaco Lopes. Eu não achava que ele era o protagonista. A gente achava o Flaco Lopes, quase todo mundo. Agora é fácil todo mundo falar, elogiar. É ou não é? Eu achava um bom jogador, que eu nunca falo que o jogador é ruim, porque o cara chegar ao profissional de um time, nós fomos jogadores, o cara trabalhou, o cara chegou, o cara venceu vários obstáculos, o cara chegar ao profissional, ele é bom jogador. Agora, no profissional, ele vai ter aquele upgrade. Ele vai se tornar um cara diferente, ele vai ser o protagonista ou ele vai ser o coadjuvante. Mas é um bom jogador. Eu achava o Flaco Lopes bom jogador. Mas hoje ele é protagonista, cara. Pô, ele com o... Tigrinho, né? Tigrinho. Vitor Roque. O Vitor Roque, quando o Palmeiras contrata ele, eu falei assim, pô, que contratação. Eu não fiquei lembrando do que estava acontecendo na Europa dele, não. Eu lembrei dele do Atlético Paranaense e um cara jovem que podia com o Abel... Mas ele me decepcionou. Então eu fui um dos caras também. Falei, pô, tá me decepcionando. O Zé Elias me convenceu. Que falou, pô, Zé, ele joga no lugar errado. O cara tá voltando pra marcar. Quando botar ele centroavante, né? Cara, o Abel reconheceu isso, montou.
Cara, é uma dupla de ataque, se não for a melhor do campeonato hoje, nesse momento. Qual uma dupla melhor do que essa? De ataque. Hoje, esquece. Então virou um time muito forte brigando por essa conquista com o Flamengo. A melhor coisa, ironicamente, te perguntando, Zé, a melhor coisa que aconteceu pro Vitor Roque foi o Estevão ter saído? Que mudou o esquema do time? Não pro Vitor Roque, pro Abel, né? Não só o Estevão, mas o Richard Rios indiretamente também. Porque ele teve que encontrar soluções. Né? E aí nessa... O voltou a jogar. Nessa forma cresceu muitos jogadores. Nesse novo sistema de jogo, ele beneficiou, muita gente beneficiou o Felipe, beneficiou também, principalmente esses dois jogadores, o Flaco e o Tigrinho. Que é goleada atrás de goleada. O que para mim aconteceu é resultado de algo que já é marca desse Palmeiras de 5 anos, que é a blindagem e a paciência da diretoria para momentos que não são os melhores, para segurar o que o Abel sabe fazer, que é trabalhar esse time e dar tempo para ele encontrar maneiras de jogar. A gente pode discutir aqui se ele demorou para achar a dupla de ataque, usando Flaco e Vitor Roque. Ele poderia ter usado isso antes, na Copa do Brasil, eventualmente no Mundial. Fato é que, com um tempo depois, ele achou e hoje o Palmeiras joga um excelente futebol, um futebol realmente encantador. E é uma resposta para muitas pessoas, inclusive da torcida, que duvidavam ainda se ainda tinha clima para o Abel, se o Abel já tinha vencido o ciclo, se o Palmeiras não tinha que responder melhor porque era o time que mais investiu no ano. Isso não garante título ainda, não garante que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores ou do Brasileirão, mas é uma boa resposta para quem achava que o Abel já tinha já tinha azedado lá no Palmeiras. Acho que é bom a gente sempre destacar isso, porque no Brasil isso é exceção. Claro que o Palmeiras tem muito resultado, o Abel tem muito argumento a favor do trabalho dele, mas é legal a gente ver quando a paciência dá resultado. Então o Palmeiras consegue ter esse resultado muito por isso para mim, porque deu tempo para o Abel trabalhar a equipe, trabalhar um time completamente novo. Se a gente for olhar em relação ao time que começou o ano, é bem diferente. Se você for olhar há um ano, no meio do ano passado, como estava, era um time bastante diferente. Então é um resultado de um trabalho que já tem há muito tempo. Quando eu escrevi que acabou a terceira academia, tem que nascer um novo time. Que na verdade foi isso que aconteceu. A famosa troca de guarda. Tocou a guarda. Pele. De pele. É uma troca de pele, exatamente isso. É a nova skin. Você vai pegar, vamos lá. Hoje tem o Everton e o Gustavo Gomes. Do time de 2021 tem o Everton e o Gustavo Gomes. Do time de 2023 tem o Everton, Gustavo Gomes e Murilo. Tem o Veiga que vai e e volta. volta. E o Veiga que vai e volta. O Veiga virou titular do lado direito, mas eu acho que ele não vai jogar com o Veiga. Eu acho que ele pode jogar, no domingo, ele pode jogar Bruno Fux, Aníbal e Andréas. O Andréas na ponta direita. Será? Ou ele inventar uma outra função para o segundo volante. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí você tem, olha só, Giai ou Kelvin, tem o Piquerez de 23, né? Então são 4. Mas você tem 7 mudanças num time que entre 2020 e 2021 tinha 7 manutenções. Agora é diferente. O time mudou. O time claramente mudou. Acho que o time do ano passado, que não ganhou o Brasileiro, já tinha essa capacidade de afogar o adversário. Me chamou muito a atenção, eu perguntei para o Abel tempos atrás, 2 anos atrás, depois de um Palmeiras e Flamengo, que o Piquerez perseguiu o Everton Ribeiro no Allianz Parque. Eu perguntei para o Abel, você está fazendo uma marcação individual? E ele diz, não. Pô, mas o Piquerez acompanhou o Everton Ribeiro até o centro do campo. Aí ele diz, tu vais perceber quais são os jogadores que são perseguidos e as situações em que eles são perseguidos. Aí, no ano passado, me chamou muita atenção a pressão, que não é exclusividade do Abel. O Felipe Luiz faz isso também, e o Bayern fez isso muito no Mundial, e o Paris Saint-Germain faz. Mas você pode perceber no tiro de mão. O Corinthians feminino faz. Você sobe pressão, individualiza e acaba com a sobra atrás. O que é um risco enorme jogando contra o Flamengo. Porque se você quebrar a primeira linha, você vai sair na cara do gol. Mas o Abel tem feito isso seguidas vezes e por minutos consecutivos. Você perdeu a bola, você perdeu a primeira pressão, você volta e aí tem sobra. Mas na saída, no tiro de meta principalmente, sobe, você olha de cima o jogo, é 1 para 1, 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 e não sobra ninguém atrás. E isso, quando você recupera, recuperou,
a chance de definir rápido é muito grande. Então, tem características que foram se aprimorando. Você viu que o Abel fala, já me disseram que eu era o homem que só fazia jogo de transição, depois que era o homem que só fazia jogo de bola parada. E eu já disse isso também há muito tempo. O Abel de 2020, que ganhou a Copa do Brasil em 21, o time não vai ganhar nada porque o time é retranqueiro. Não, ele ganhava no contragolpe. Era o que ele tinha naquele momento. É um time que faz 15% dos gols de bola parada. Depende da época do ano. 12%, 11%, 15%. A bola parada voltou a ser muito forte. E é um time que faz um jogo de construção, que a bola sai do goleiro do Everton e vai parar no Vitor Roque para finalizar o gol que o Musetti acabou de chamar a atenção. O terceiro gol, que é espetacular, não é porque a conclusão foi extraordinária, foi porque a jogada foi construída de uma maneira exemplar. Mas assim... rapaziada, e quem também foi direto na análise aí do Palmeiras, né, depois dessa grande goleada para cima do Bragantino, foi o Nicola, pessoal. O Nicola lá no SBT, no programa Arena SBT lá, né, que tem o Benjo, o Mano, enfim, o Mauro Betti, vários comentaristas. O Nicola, após o jogo lá no Arena SBT, falou sobre esse momento do Palmeiras e deu no meio aí dos críticos da arbitragem, né, do pessoal da falação aí que tá falando que o Palmeiras é beneficiado e tudo mais, essas coisas. Ele deu no meio, cara. Vamos conferir aqui o que o Nicola falou, pessoal. Aqui, ó, o Planeta do Futebol, o perfil Planeta do Futebol no X, publicou aqui a fala do Nicola, que é o seguinte, olha só, abre aspas. Resumir a liderança do Palmeiras no Brasileirão a erros de arbitragem é ignorar o futebol dos caras. São 8 vitórias nos últimos 9 jogos, uma campanha quase perfeita na Libertadores, com 9 vitórias e um empate. Na era Abel, o Palmeiras nunca havia feito tantos pontos depois de 27 rodadas como atualmente. É um Palmeiras que tá jogando muita bola. Tá aí a fala do Nicola no SBT, lá no programa Arena SBT. Então, Nicola deixando claro aí, sendo direto, né, na análise dele a respeito desse Palmeiras e a respeito dessa conversa fiada, né, pessoal? A respeito de arbitragem, falando que o Palmeiras é beneficiado e essas coisas, e os caras choram, né? Tem uma coisa que os caras sabem fazer, é chorar, principalmente os rivais. Os São Paulinos estão malucos, né, revoltados, chorando pra caramba, e aí vem os flamenguistas também, choram pra caramba também, e assim vai, né, pessoal? Mas o Nicola foi brilhante aqui, na minha opinião, na análise dele, mostrando os números, né, cara? Mostrando os números. Aí os caras vão lá e falam que o Palmeiras é beneficiado, isso, aquilo, só ganha com pênalti, isso tudo. E olha só o tanto que o Palmeiras tá jogando, cara. Tanto que o Palmeiras tá jogando. É goleada atrás de goleada, é 4x1 contra a Juventude, 4x1 contra a Internacional, é 3x0 contra o Vasco, é 5x1 agora contra o Bragantino, e assim vai, vira o jogo, 3x2, não foi uma goleada, né, mas o Palmeiras em 20 minutos no Morumbi, vira o jogo, 3 gols, vira pra cima do São Paulo dentro do Morumbi, né, então jogando fino do fino, o Palmeiras jogando demais, cara, dupla Flaco Roque, né, avassalador, passando por cima de todas as defesas aí, do campeonato. Então assim, o Palmeiras jogando fino do fino, e aí vem essa falação, né, pessoal? Essa falação de que o Palmeiras é beneficiado, que é porque só consegue ganhar por causa do pênalti. Chega a ser engraçado, né, pessoal? Assim, tem que rir, velho. Mas é isso, o Palmeiras muito bem no campeonato. O fato é que o Palmeiras vai caminhando a passos largos, né, pessoal? Para o título. O Palmeiras está muito bem no Brasileiro, e não só no Brasileiro, né, na Libertadores também. O Palmeiras vem fazendo aí, o Abel achou o time, encaixou, né? E assim, os caras que entram do banco jogam bem, aí o Abel precisa fazer alterações, às vezes não tá o time 100%, às vezes tá o time muito modificado, e o Palmeiras entrega mesmo assim um futebol de alta qualidade. Então assim, o Abel encaixou com esse elenco atual do Palmeiras, né, pessoal? Tá tudo fluindo muito bem pro Verdão. Esperamos que continue assim, né? Mas qual que é a sua análise a respeito desse jogo aí, Palmeiras e Bragantino? O que você achou do time? Qual que é os seus destaques? O que você viu do jogo? Deixe sua opinião aqui
no campo dos comentários, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like pra fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço. É o porco, é nóis. Fui.